Então, vamos lá. Opa, aqui. Então, essa aqui é uma questão do teste que vocês têm para resolver hoje. E aí, vamos pegar uma caneta aqui. Então, a dúvida aqui é o seguinte: você tem 4 números, né? A, B, C e D, né? E aí é para fazer as continhas. Então, por exemplo, a letra A, né? A vezes o B. Então, o A é 3,25 vezes 10 na quinta, né? Vezes o B. O B é 6,4 vezes 10 na menos 4. Ok, na hora de fazer a continha, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, vai fazer 3,25 vezes 6,4. Vou juntar, vou aproximar eles, né? E eu vou pegar o 10 na quinta vezes o 10 na menos 4. Bom, como é uma multiplicação, eu posso agrupar eles dessa maneira. Bom, eu posso agora multiplicar, né? Eu posso pegar o 3,25 e multiplicar por 6,4. E isso vai ficar 20,8 vezes 10 na quanto? Bom, aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então, o expoente vai ficar 5 mais menos 4, né? Porque aqui é menos 4. Então, vai ficar 20,8 vezes 10 na 1, né? Então, porque vai ficar 5 menos 4 é 10 na 1. Portanto, né, 10 na 1 é 10. Isso aqui resulta, então, 208. Bom, então, é basicamente isso que acontece aqui. Na letra B, vou pegar a letra B, aqui embaixo, eu tenho B dividido por D. O B é 6,4 vezes 10 na menos 4. Esses números eles estão em notação científica, né? Dividido agora, né, por D, 8 vezes 10 na menos 8. Agora, então vamos lá. Eu posso reescrever isso de outra maneira. Eu posso reescrever por 6,4 vezes 10 na menos 4, dividido por 8 vezes 10 na menos 8. Também posso escrever assim. Quando eu escrevo dessa maneira, eu posso fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Eu posso primeiro multiplicar, dividir 6,4 por 8, né? Então, isso aqui vai ficar 6,4 dividido por 8, 0,8. Vezes, agora eu vou fazer a divisão, a outra parte da divisão, né? A parte da divisão com os 10, né? Eu tenho 10 na menos 4 sobre 10 na menos 8. Então, o que acontece? Eu tenho uma divisão 10 na menos 4 menos 10 na menos 8. Esse menos aqui do meio ocorre porque eu estou trabalhando com uma divisão, né? Então, é a propriedade das potências que a gente viu. Divisão de potência de mesma base, subtraímos, né? A gente faz a subtração dos expoentes. Então, esse menos decorre, né, da divisão, né? Ou seja, ele decorre da divisão. Ok, então o que vai acontecer? Vai ficar 0,8 vezes 10 na quarta potência, vai ficar menos 4 mais 8, vai ficar 10 na quarta. Bom, eu poderia reescrever isso aqui também como 8 vezes 10 na terceira. Por quê? Porque 0,8 é a mesma coisa que 8 vezes 10 na menos 1. Né? Então, se eu tenho 8 vezes 10 na menos 1, então vai ficar 8 vezes 10 na menos 1 vezes 10 na quarta. Soma os expoentes, menos 1 mais 4, 3. Finalizado. Não lembro qual era a alternativa, se era essa ou se era essa. E, por fim, vamos pegar a letra C. Eu acho que tem espaço aqui no cantinho. Vou pegar.
caneta vermelha. Tá, e a letra C, o que acontece? Na letra C eu vou ficar com o A, 3,25 vezes 10 na quinta, vezes, né? A letra C, 9,6 vezes 10 na 6, dividido tudo isso por D, 8 vezes 10 na menos 8. Então, assim, a gente pode pensar, organizar primeiro assim, 3,25 vezes 9,6 vezes 10 na 11, né? Por que eu fiz 11? Porque eu tenho 10 na quinta vezes 10 na sexta. 10 na quinta com 10 na sexta vai virar 10 na 11. E embaixo vai ficar 8 vezes 10 na menos 8. Então, a gente primeiro vai fazer o seguinte, vamos fazer fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer essa continha aqui, né? Então, 3,25 vezes 9,6, divido tudo isso por 8. Deu 3,9. Então, isso deu 3,9 vezes. Agora eu vou fazer a outra parte. Vou pegar aqui uma outra cor. Vou pegar esse roxinho aqui. Agora eu vou fazer essa divisão. 10 na 11 dividido por 10 na menos 8 vai ficar dividido. Então, se eu estou dividindo, então vai ser negativo sobre menos 8. Então, a divisão de potência de mesma base, eu subtraio. Então, por fim, isso aqui vai ficar 3,9 vezes 10 na menos 8. Ou melhor, 11 mais 8, 10 na 19. Vai ficar um número gigante. Então, aqui essa questão, basicamente, ela trabalha, né, com aquela ideia de se eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu vou somar os expoentes, e se eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu vou subtrair os expoentes, certo? Bom, então essa aqui era uma questão. Já dou um spoiler. Claro, esse tipo de questão não sei se eu vou botar na prova, mas essas propriedades aqui, como eu pedi ali para vocês em alguns outros exemplos, com certeza isso vai aparecer ou para fazer uma simplificação ou para calcular uma potência, né? Isso com certeza vai aparecer na prova, certo? Então, quando forem escolher questões para fazer semana que vem no quadro, se alguém quiser escolher questões envolvendo potência e simplificação, né, sempre será bem-vindo. Ok? Bom, então vamos lá. Passando essa parte aqui, da semana passada, sobrou ainda essa questão aqui, né? Que nós não finalizamos. Na semana passada a gente falou das funções, das outras funções trigonométricas, né? Que nós vimos a cotangente, né? A cotangente, que é a cosseno sobre o seno. Nós vimos a cossecante, que é 1 sobre o seno. E nós vimos também a secante, que é 1 sobre o cosseno. Bom, essas funções aqui, elas também podem surgir, né? Elas surgem lá no cálculo, por exemplo, a função secante, ela surge bastante lá pelo cálculo, né? Mas essas duas também elas podem surgir. Beleza. Então vamos olhar o que o problema diz e vamos tentar resolver ele. Bom, vamos lá. Vou pegar uma outra ponteira. Beleza, então um certo trecho de um rio de largura 30 metros. Então, eu sei que de uma margem à outra eu tenho 30 metros. As margens são paralelas, né? Para garantir que
esses 30 metros constante. Uma ponte será construída em linha reta, oblíqua, né? Como está mostrando no desenho. A margem do rio, ligando o ponto A, os pontos A e B dessa margem. Sabe-se que, né, alguém já verificou essa relação, que 3 vezes a secante do ângulo alfa é igual a 4 vezes a tangente de alfa. Então, essa é uma informação que o problema apresentou para nós. Essa informação aqui foi apresentada, então, pelo problema. Tá. Em que o alfa é o ângulo que a ponte faz com, né, sendo alfa medido é a medida do ângulo agudo que a ponte formará com cada uma das margens, calcular a distância A e B. Ok. Quando a gente olha para o triângulo que aqui formou, né? Então, ele deu essa outra informação, ele deu um triângulo. Bom, esse triângulo aqui, onde aqui é o x que a gente quer calcular, aqui é um ângulo alfa, que a gente não conhece, e aqui é 30 metros. Ok. Quando a gente olha para esse triângulo, quais são as informações que a gente tem? Bom, o x corresponde a um cateto, o x corresponde à hipotenusa. O 30 corresponde ao cateto oposto ao ângulo alfa, né? Ou seja, ele se opõe, o 30 é o cateto oposto ao alfa. Então, eu tenho o cateto oposto e eu tenho hipotenusa. O que eu tenho? Eu tenho seno. Então, eu vou ficar com seno de alfa igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, o seno de alfa é igual a 30 sobre x. Mas vem a pergunta. Tá, quanto vale o seno do alfa? Não sei, né? Então, a questão é, quanto vale seno de alfa? Não sei. De onde eu vou tirar essa informação? Para tirar essa informação, eu vou tirar daqui, né? Eu sei que 3 secante de alfa é igual a 4 tangente de alfa. Bom, para tirar essa informação do seno, o que nós vamos fazer? Vamos partir para a definição da secante. O que é a secante? Secante é 1 sobre o cosseno de alfa. O que é a tangente? A tangente é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Beleza, então já tenho um seno na jogada. Então, o que acontece agora? Eu vou ter... eu vou tentar isolar esse seno, né? Então, para eu isolar esse seno, esse 4 que está multiplicando passa dividindo. Vezes. Bom, aí esse cosseno de alfa vai continuar aqui, porque eu vou isolar o seno. Então, esse cosseno de alfa que está aqui, está dividindo, vai passar multiplicando. E aí vai sobrar apenas o seno de alfa. O que acontece? Cosseno dividido por cosseno dá 1, né? Então, eu concluo que o seno de alfa é 3/4. Certo? Então, agora eu consegui calcular quanto vale o seno de alfa. O seno de alfa vale 3/4. Então, a partir de agora, eu vou pegar esta informação aqui e vou colocar ela aqui. Então, vamos lá. Opa, vou pegar mais quadro. Só um minutinho. Então, tá. Então, deixa eu só aumentar o meu espaço. Ô, senhor, tu consegue voltar ali rapidinho? Sim, eu descompartilhei, né? Deixa eu ver aqui. 2 segundos só para tirar um print. Sumiu aqui para mim. Então, agora sim. Ok?
Lembrando a todos que eu vou gravar depois, eu vou gravar e disponibilizar o... Eu estou gravando, vou disponibilizar depois o link do YouTube e também vou disponibilizar essa resolução já, né? Tá. Então tá, então aqui é o segundo slide. Tá. Vou fazer o seguinte, vou apagar uma parte do quadro. Opa. Aqui eu não consigo apagar. Então, vamos fazer o seguinte. Às vezes o professor esquece das ferramentas. Tá. Aqui eu apago. Então, a gente concluiu aqui que o seno é 3/4, né? Então, a gente concluiu que o seno agora é 3/4. Então, se o seno é 3/4... peguei a caneta bem chamativa. Então, aqui ficou 3/4 igual a 30 sobre x. Portanto, se eu for isolar esse x aqui, como vai ser? Se eu for isolar esse x, como é que vai ser? Bom, vamos lá. Então, para eu isolar esse x, eu vou pegar esse x que está aqui embaixo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar 3x. Esse 4 que está multiplicando, que está dividindo, vai passar multiplicando. Vai ficar 30 vezes 4. Esse 3 está multiplicando o x, vai ficar 30 vezes 4 sobre 3. Portanto, o x vai ser 30 sobre 3, 10, vezes 4. Portanto, o x vai ser 40 metros. Certo? Beleza. Então, chegamos ao valor da distância entre o ponto A e o ponto B. Ô, professor. Vale? Tem como a gente fazer aí do ponto A até o ângulo de 90 ali? Como ficaria o resultado? Do ponto A até o ângulo de 90, o que vai acontecer? Vamos lá. Se eu fosse fazer aqui, se eu fosse fazer por trigonometria, aí eu ia precisar de quem? Posso precisar da tangente ou do cosseno. Vamos ver o seguinte, talvez a tangente... Deixa eu ver. Bom, aqui a gente vai precisar de mais espaço. Já vou responder a tua pergunta. Tá. Para fazer do ponto A até o ângulo de 90, conhecendo o que a gente já conhece, a gente pode fazer pelo Teorema de Pitágoras. Né? Então, aqui a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Vamos ver só uma coisa. Então, aqui tem duas maneiras. Então, a primeira maneira, vamos fazer por Teorema de Pitágoras. Então, aqui eu já conheço que isso aqui é 30. Então, conhecendo que é 30, o que eu sei? Eu tenho 30 ao quadrado. Melhor, 40, né? Aqui é 40. Tenho 40. Professor, tu não está compartilhando a tela. Eu não estou compartilhando. Já compartilho. Então, agora foi, né? Então, eu conheço que aqui é 40. Então, vai ficar 40 ao quadrado igual a 30 ao quadrado, mas eu vou chamar esse valor aqui de y ao quadrado. Então, o y ao quadrado vai ser o 40, que deve ser 160, menos o 900. O y ao quadrado vai ser o 160
o 1.600 menos 900, isso aí dá 700, né? A pessoa está com uma preguiça. E o y, então, é raiz de 700. Essa raiz de 700 vai dar... Opa, fiz bobagem. Aproximadamente 26,45. Outra maneira de fazer é considerar o seguinte. Você sabe que o seno do alfa é 3/4. Então, se o seno é 3/4, né? Se eu for calcular esse valor de y, né, eu vou precisar do cosseno de alfa. Então, sabendo que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, eu consigo descobrir qual é o cosseno. Então, 3/4 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, 9 sobre 16, mais o cosseno ao quadrado de alfa. Então, eu vou ficar com cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 9 sobre 16. Agora, então, vamos continuar aqui nesse canto de cá. Então, ali ficou cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa. 1 menos 9 sobre 16. Essa continha vai ficar cosseno ao quadrado de alfa. Coloco sobre o denominador 1. Então, 16 vezes 1, 16. 16 vezes 1, 16. 1 vezes 9. Então, cosseno ao quadrado de alfa. Então, 16 menos 9 dá 7 sobre 16. Então, o cosseno de alfa vai ser a raiz de 7 por 16. Então, o cosseno de alfa é raiz de 7 sobre 4. Bom, se eu for fazer a continha aqui, raiz de 7 dividido por 4, isso dá 0,66. Vou botar aproximado aqui, aproximado 0,66, vou pegar mais duas casas, 14. Ô, professor. Fale. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, em todo esse desenvolvimento da questão que o senhor fez, se eu fizer na calculadora, eu já tenho o resultado lá na primeira linha. Na prova, eu posso já com a calculadora botar a resposta direto ou eu vou ter que apresentar para ti todo o desenvolvimento? Se tu já tem a resposta na primeira linha, direto na calculadora, vai na calculadora. Aí eu coloco que nem o que eu escrever na calculadora, eu coloco para ti o que eu fiz? Para não ficar só uma resposta perdida. Tu tá falando do que, por exemplo? Qual questão? Tá falando... onde tu tava ali, que na primeira linha, aí, ó, se eu pegar na calculadora e botar ali direto, cosseno ao quadrado, eu já vou ter a resposta final. Posso colocar só isso? Pode só a resposta final. Diz que tu já tá ali, vai escrever, fiz e deu isso, sabe? Não precisa botar todos os detalhes, assim. Tá bom, beleza. Tá? É que aqui eu não tô indo, eu tô com a calculadora meio longe. Tá? Sim, não, é que tem muita coisa que a gente consegue já ter a resposta final, nem que eu coloque o desenvolvimento de como eu coloquei na calculadora, entendeu? Tá, não, tranquilo, pode botar só a resposta na calculadora, tá? Tá bom. Então, o que acontece agora? Eu vou olhar para esse triângulo, né? Então, nesse triângulo, eu tenho, esse aqui é o y, que eu tenho, né? Aqui eu sei que é 40, né? Então, o que acontece? A gente já tinha calculado o que era 40. Então, o que eu tenho? Eu tenho... Por que eu calculei o cosseno? Porque agora eu sei que eu tenho cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, que esse aqui é um cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Então, esse valor aqui era 0,6614, igual a y sobre 40. Portanto, o y vai ser esse 0,66 vezes 40, que deu 26,45. Então, aqui eu mostrei duas formas, né, de como chegar no mesmo valor, né? Eu mostrei duas formas de como chegar. Se você já conhece o 40, né, é mais fácil.
Mas caso você não tenha chegado no 40, então daí você tem que achar um seno. Aqui o mais fácil era achar o seno, né? Você vai passar pelo seno e depois achar o cosseno, tá? Então são duas maneiras. Ele não pediu essa medida aqui, né? Do A até o ponto O, né? Mas aqui a gente calculou ela só para a gente então enxergar essa situação, tá? Beleza. Então feito aqui, vamos aqui. Bom, aqui é um exercício de calculadora, tá? Aqui é uma questão de calculadora, onde a gente está fazendo uma continha com ângulos em graus. Então, de novo, aquela situação, a gente tem que olhar para a calculadora e ver como a nossa calculadora está. Bom, a minha calculadora aqui, ela está em rádio. Então, na hora de eu usar funções trigonométricas, ela vai calcular em rádio. Então, se eu botar seno de 20, ele vai me dar um valor que não corresponde ao seno de 20 graus. Vai me dar o valor que corresponde ao seno de 20 radianos. Então, eu vou trocar aqui, eu vou trocar a forma de calcular as funções trigonométricas e aparecer o Dzinho. Então, lá em cima, na calculadora, tem que aparecer um Dzinho. Então, aqui em cima na calculadora, tem que aparecer o Dzinho. Apareceu o Dzinho, a gente faz a continha. Lembrando que, né, quando a gente faz essa continha, eu tenho seno ao quadrado. Na verdade, é o seno de 20 graus elevado ao quadrado. Aqui eu tenho secante. Então, se eu tenho secante, o que é a secante? A secante também, de novo, é secante de 40 ao quadrado. Mais o seno de 50 ao quadrado, mais a secante de 70 ao quadrado. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, que a secante, ela é o 1 sobre seno, né? Então, vou fazer as continhas aqui. Vou botar seno de 20. Né? Seno de 20 ficou 0,342 ao quadrado. Mais, aqui vai ficar 1 sobre o cosseno de 40, né? Ao quadrado, porque secante é 1 sobre cosseno. Então, secante de um ângulo é 1 sobre o cosseno desse ângulo. Mais o seno de 50. E, de novo, eu estou fazendo aqui bem detalhado, mas você pode fazer tudo direto na calculadora, numa tirada só. Mais 1 sobre cosseno de 70 ao quadrado. Então, vamos lá. Vai ficar 0,342 ao quadrado, 69, mais. Aqui eu já vou colocar a conta, eu vou botar tudo, né? Dividido por cosseno de 40 ao quadrado, 1,70, 40, né? Aqui eu já fiz na calculadora 1 que divide cosseno e o resultado disso ao quadrado. Ao quadrado, 0,58, meia, mais 1 que divide cosseno de 70 elevado ao quadrado, 8,54. 8. Isso aí, né? Então, cosseno de 70. Isso aí. E agora, então, é pegar a calculadora e somar tudo. 11,69 mais 1,164 mais 0,58. E chegamos a 10,95. 10,95,49. Certo? Então, é um exercício de calculadora. Poderia ir direto, né? Poderia ter feito aqui
né? Seno ao quadrado, já 1 sobre cosseno ao quadrado e assim por diante. Mas aqui eu fiz passo a passo para enxergar como se faria à mão, né? Mas esse saber como se faria à mão também é importante para a forma como a gente coloca na calculadora, porque realmente é importante saber que a gente tem que colocar o seno, né, entre o, né, ou seja, o seno está dentro de uma potência, ou seja, esse seno tem que estar entre parênteses e por fora o quadrado, e assim por diante, tá? Então, a forma como colocar na calculadora, basicamente, é essa linha aqui, né? Aí depois você vai colocar 1 sobre 40. 1 sobre seno de, ou melhor, 1 sobre cosseno de 40, tá? Vamos ver o que aparece aqui. Feito essa, aqui nós estamos em graus. Agora aqui nós passamos para a situação em rad, né? Rad. Bom, quando não é dado nenhuma informação sobre o ângulo, é porque o ângulo está em rad. Por exemplo, aqui nós estamos com o ângulo em graus. E quando a gente está marcando algo em grau, sempre vai aparecer essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha indica que o ângulo está em grau. Aqui não tem a bolinha. Então, como não tem a bolinha, o ângulo está em radiano. Então, o ângulo em rad. Então, não foi dito nada sobre o ângulo, então o ângulo está em rad. Não tem bolinha, é rad. Então, a gente tem que trocar a unidade de medida, né? E aí, então, a gente vai estar trabalhando com radiano. E aí é a mesma coisa, né? Então, a única questão aqui é, eu tenho cosseno de π5 ao cubo menos o cosseno de 1,5 dividido pela tangente de 2π3 menos 1. Então, tá. Então, vou fazer por partes. Cosseno de π5, né? Cosseno de π5 vai ficar 0,8090, né? Ao cubo menos cosseno de 1,5, 0,070, né? Dividido por tangente, dividido pela tangente de 2 vezes π sobre 3. Isso deu menos 1,73. 73,2 menos 1, né? Muito bom. Então, vamos lá. Então, 0,809 ao cubo menos 0,07 dividido por menos 1,732 menos 1. Vou fazer só em cima. Né? 0,459. Né? Então, aqui é o 0,809 ao cubo menos 0,07. Embaixo vai ficar menos 2,732. E aí, então, a gente faz a divisão. 0,459 dividido por menos 2,732. Isso ficou menos 0,168. Ok. Aí. Simplesmente a gente usou esse... A ideia aqui simplesmente era usar a calculadora, fazer a continha, né? Usar o recurso que a gente tem para aprender a usar ela. Tá? É provável que isso caia na prova? É provável que isso caia na prova, né? Uma expressão dessa para a gente pegar a calculadora e dar a resposta lá da calculadora. Então, é provável que isso aconteça. Tá? Então, é bom dar sempre uma treinada. Beleza, deixa eu ver aqui. Tá. Bom,
Não sei o que que deu aqui, senhor. A minha calculadora não tá dando certo desde a outra... No outro outro exercício. cálculo ali. É, quando Hum. a questão do ângulo mesmo, rádio, o Por ângulo... exemplo, o seno de 20 deu 0,342? Não, deixa eu ver aqui se dá agora. Seno de 20 em graus, Em né? graus, seno de 20 graus. Deu 0,3420. Então tá certo. O cosseno de 40 deu quanto? 0,766? Agora deu. Tá, esse aqui é o cosseno de 40. Tá, então 0,766. Então, a tua calculadora está correta. Então, acho que agora o problema é a operação dela. Vamos ver. Se tu fizer 1 sobre cosseno de 40, quanto é que dá? 1 dividido cosseno de 40, dá quanto? 1,30. 1,30. Então, esse 1,30 tu vai levar ao quadrado. Então, esse valor aqui... Só mudar a cor da caneta. Esse valor aqui... Então, aqui que está aqui dentro é 1,30 ao quadrado. Tá? Esse 1,30 ao quadrado é esse valor aqui. Tá? E assim por diante. Tu vai pegar ali depois 1 sobre 70. 1 dividido por cosseno de 70. Isso deu 2,290. Então, esse valor aqui deu 2, isso aqui, certo? Aham. E assim por diante. Ela não faz direto, se eu botar o cosseno ali no... A secante ao quadrado não vai direto. Não, porque a tua calculadora não tem secante, né? Tu poderia fazer aqui secante ao quadrado na calculadora. Quer fazer secante ao quadrado na calculadora, eu sugiro. Faz 1, abre parênteses, tem que abrir parênteses. 1 dividido por cosseno de 70, né? Fecha parênteses, e aí tu vai para a tecla do quadrado. Tu pode fazer isso aqui também, né? Então, essa é uma possibilidade. Tá. Tá? Sim. Beleza, valeu, senhor. Tá? Bom, então aqui são exercícios de calculadora mesmo. É importante a gente saber lidar com a calculadora. Qualquer coisa, semana que vem a gente está lá para a gente conversar isso pessoalmente. Mas realmente a ideia é saber usar a calculadora. Da mesma maneira lá, quando a gente tinha os logs. É saber usar a calculadora, saber mexer com a calculadora. Tá. Então, para finalizar nosso conteúdo, a gente vai falar hoje um pouco sobre as funções trigonométricas e o gráfico da função de algumas funções trigonométricas, né? As funções trigonométricas, principalmente o seno e o cosseno, o gráfico delas, elas são bem recorrentes, né? Por aí. Por exemplo, quando a gente fala de corrente alternada, né? Quando vocês pegam uma corrente alternada, vão pegar lá aqueles multímetros e vão ver como é a corrente, vocês vão ver senos e cossenos. Vocês vão ver gráficos como esse que está sendo formado aqui à direita. Então, essa é uma situação onde surge, né, esse tipo de gráfico. Quando a gente está falando de ondas eletromagnéticas, né, ou seja, elas estão no ar como senos e cossenos, né? Elas estão no ar seguindo esse padrão senoidal, ou cossenoidal, né? Que é representado aqui pelo gráfico que sempre se forma aqui à direita. Enfim, quando a gente está fazendo modelagens de séries temporais, né? Séries temporais são modelos, sei lá, para eletrocardiogramas, modelos para a flutuação de bolsa de valores, esse tipo de coisa. Você quer fazer um modelo de uma série, né? Onde há um movimento muito aleatório, mas existe uma periodicidade, a gente já vai falar do que é essa questão periódica, né?
a modelagem desse tipo de fenômeno também se dá por funções trigonométricas, né? Por causa desse comportamento de sobe e desce. Então, aqui tem um modelo da função seno, né? A função f de x igual a seno x, né? Que é a função que o seno x, que é o seno da calculadora, né? Você vai entrar você digita um número, clica na tecla seno, ele vai fazer o seno x, e no visor vai aparecer um número. Então, essa é a função. Eu dou um número para o seno e o seno me leva para outro número. Tá. Nós podemos digitar qualquer valor. O x pode ser qualquer valor real, né? Ou seja, não existe limite, né, para o x pode ser qualquer valor real, porém o seno, né, ele vai variar entre -1 e 1. Né? Conforme a gente está vendo no ciclo trigonométrico aqui, né, o seno não pode ser maior do que 1 e não pode ser menor do que -1. Né? E nesse GIF, né, o que ele está mostrando aqui para nós? Ele está mostrando, por exemplo, ele tem uma série de informações. Por exemplo, o azul, né, ele corresponde ao eixo X, ele corresponde ao arco, né, ao arco da circunferência. Então, ele corresponde ao eixo X. O vermelho, ele corresponde ao tamanho do seno. Então, o vermelho corresponde ao tamanho do seno. E a gente vê que ele vai percorrendo a circunferência e, ao mesmo tempo, vai percorrendo o sistema cartesiano e fazendo o gráfico, né? Que é aquela curva em linha preta. Essa curva em linha preta, ela corresponde, então, ao valor do seno ao longo do arco. Tá? Então, forma esse gráfico bem bonito. Bom, para formar esse gráfico, né, é sempre interessante a gente fazer também ele na mão, né, para a gente tentar enxergar como é que ele sai. Então, para fazer isso, o que acontece? Bom, eu tenho aqui os ângulos principais, eu tenho o 0, o π meios, o π, o 3π meios, e a gente vai calcular o seno. Então, o seno de 0 é 0. O seno de π meios ou 90 graus é 1. O seno de π é 0. O seno de 3π sobre 2 é -1. Então, eu estou andando aqui. Comecei em 0, aqui em 1, 0, -1, e volto para o seno de 2π, que é o mesmo seno de 0, que é 0. Tá, então vamos marcar os pontos. Então, o ponto é 0 para x e 0 para y. Marcamos aqui. O próximo ponto é π meios para x e 1 para y. Bom, o que é π meios? Π meios, se eu for botar aqui na calculadora, π dividido por 2 é 1,57. Então, eu vou vir aqui, mais ou menos por aqui assim, e vou marcar o π meios. O π meios, a altura dele vai ser 1. Bom, depois, o próximo ponto é π para x, 0 para y. Então, o π é 3,14. Então, vai ficar mais ou menos por aqui. Então, π para x, 0 para y. O próximo ponto vai ser 3π sobre 2 e menos 1. Bom, vamos lá. 3 vezes π dividido por 2 dá 4,71. Então, vai ficar mais ou menos por aqui assim, né? Então, 3π sobre 2. E quando eu tenho 3π sobre 2, a altura dele vai ser menos 1. E, por fim, quando eu tenho 2π, né, 2 vezes o π, isso dá 6,28. Então, dá 6,28, mais ou menos por aqui, 2π. Eu tenho 2π para x, 0 para y. Então, vamos lá. Então, a gente vai ligar, ele vai fazer isso aqui. Daqui ele vai fazer isso aqui. Daqui ele vai fazer isso aqui. E aqui ele vai fazer isso aqui. Certo? Então,
Então, é um gráfico, né, simples, né? Mas que sempre, né, pode aparecer por aí em uma série de situações. Tá. Algumas considerações. Ele termina aqui? Não. Ele não termina aqui, porque eu dei uma volta completa. Ou seja, eu cumpri um período. Um período corresponde a uma volta completa. Quer dizer que eu posso ter um segundo período? Posso, eu posso continuar andando. Posso andar aqui enquanto eu quiser, né? Porque o X vai continuar andando aqui. Então, eu posso ficar andando nessa circunferência quantas voltas forem necessárias, né? Ou seja, ele vai girar quanto for. Então, aqui eu tenho um período, mas não quer dizer nada. Mas eu posso continuar indo para cá. Ele pode continuar indo. Da mesma maneira, eu posso andar no sentido, né? Esse aqui é o sentido anti-horário. O sentido anti-horário é positivo. Mas se eu andar no sentido horário, eu estou indo no sentido negativo. Então, eu estou indo para lá. Então, o sentido anti-horário é para lá e ele vai continuar para cá. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um recorte, né? O que eu fiz aqui para vocês é um recorte de um período. Né? Esse aqui é um período, que é o período, que no caso o período é uma volta completa, né? Ou seja, é um período que é uma volta completa. Uma volta completa é 2π radianos, ou seja, o período é 2π. Né? Então, a gente pode dizer que o período da função é 2π. Bom, vamos lá. Então, essa aqui é a função seno. Tem uma função por cosseno? Claro que tem uma função por cosseno, né? Tá aqui ela. Então, a função por cosseno é a mesma coisa. Eu dou um x para a função cosseno na calculadora, né? Eu vou lá, faço cosseno de 30, por exemplo, cosseno de 30 graus. Ele vai pegar o 30 graus e vai levar ao valor correspondente. Então, eu posso fazer também um gráfico disso, né? E também, assim como seno, o cosseno eu posso digitar qualquer valor, ou seja, o cosseno recebe qualquer valor. Porém, ele vai retornar apenas valores entre menos 1 e 1. Então, não tem cosseno maior do que 1 e não tem cosseno menor do que 1, conforme está aqui no ciclo trigonométrico. Bom, da mesma maneira, né, como antes, as cores aqui, o vermelho e o azul, né, que estão aqui na circunferência, eles estão representados no gráfico. Tá? Enfim. Então, de novo, aqui nós temos o gráfico do cosseno, né? Aqui essa animação, né, desse GIF, que eu deixei lá no Moodle essa animação desse GIF. Tá, então vamos construir o gráfico do cosseno. Então, cosseno de 0. Bom, cosseno de 0 é 1, né? Aqui, o ponto A, né? É 1 para x, 0 para y. Cosseno de π meios é 0, né? Então, aqui nesse ponto eu tenho 0 para x, 1 para y. Então, o seno de π meios é 1 e o cosseno é 0. O cosseno de π é menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. E o cosseno de 2π é 1. Voltamos ao ponto inicial. Tá. Beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos, de novo, fazer a marcação dos pontos. Então, para o x0, o y é 1. Então, vou marcar aqui. Para o x π meios, o y vai ser o y vai ser 0. Então, π meios, que é 1,5 alguma coisa, né? Vamos colar. O professor vai colar. π meios é um pouquinho depois do 0,5 aqui. π meios. O π, né? O π vai estar aqui embaixo. Então, aqui vai ficar π e menos 1
para y, o 3π sobre 2, 4,71, 4,71 mais ou menos por aqui, ele vai passar em 0, né? Então, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2, e o 2π, ele vai estar aqui. Tá? Então, ligando os pontos, ele vai fazer isso, vai fazer isso, fazer isso, e fazer isso aqui. Tá? Olha só que bonito ficou o gráfico. Aí, né? Tal qual o gráfico que a gente estava desenhando ele aqui. Estou aqui pegando só alguns pontos e verificando, né, então, a curva que ele faz. É parecido com o gráfico do seno, né? Só que o seno, ele começa aqui no 0, né? E ele vai chegar aqui em π meios, ele vai chegar em 1. Tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da periodicidade, né? O que é a função periódica? Uma função, ela é periódica quando ela se repete. Né? Então, a cada ciclo, ela vai se repetir. Então, no caso das funções trigonométricas, tanto a seno quanto a cosseno, elas vão se repetir a cada volta na circunferência. Então, como eu tinha mostrado ali antes, na função seno, a cada 2π, ela se repete. Então, aqui é um período. Aqui é outro período. E aqui é outro período. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo 3 períodos. Mas eu sei que cada período dessa função é 2π. Então, quando eu tenho uma função que é periódica, ou seja, ela se repete periodicamente, o importante é saber a cada quanto ela se repete, ou seja, qual o período dela. Nesse caso, o período dela da função seno, é 2π. Na função seno de x. Falha? E no caso, convertendo para graus, a cada período seria 360 graus. Isso. Entendi. Isso. Tá? Que é uma volta completa. Tá? Aqui a gente não usa muito o ângulo em graus, né? Porque no cálculo, né? Tanto o cálculo quanto no cálculo, né? No semestre que vem, quando forem fazer cálculo 1, o cálculo 2, mais adiante, então vocês vão ver que a gente trabalha com a medida de ângulo sempre em radiano. Né? O radiano é a medida angular do cálculo e também da física, né? Porque lá na física, as medidas no Sistema Internacional de Medida, né? O ângulo no Sistema Internacional de Medida é dado em radianos. Bom, então como calcular o período, né? Então vamos beber um pouquinho de água. No online eu falo bem mais. Tá. Então, como calcular o período? Então, vamos lá. Nem sempre eu tenho uma função seno de x ou cosseno de x. Eu vou ter, às vezes, uma função seno de ax, onde esse a pode ser qualquer coisa. Pode ser 3, 4, π, enfim. Esse a pode ser muitas coisas. Então, o que esse a na frente do x faz com o período? Bom, a gente vai poder, então, calcular, né, agora como fica o período, né, sabendo, né, quando eu tenho essa multiplicação do x por um número. O período ele também está relacionado à questão da frequência, né? Então, se você tem um movimento oscilatório, você vai querer saber o período em que se repete, para saber o período em que se repete, para poder determinar a frequência, né? Porque geralmente a frequência, pelo que não me falha a memória, é o inverso do período. Mas isso deixa o professor de física. Né? Deixa essa culpa para ele. Tá. Então, por exemplo, se eu tenho a função seno de 2x, como é que fica o período dessa
função. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que avaliar é que aqui está o A, né? Então, se esse é o A, o período vai ficar 2π dividido por 2. Então, o período vai ser π, né? Antes, quando eu tinha seno de x, por exemplo, nesse exemplo anterior, o A valia 1. Então, o período era 2π sobre 1 igual a 2π. Ok. Aqui, o período, então, é π. O que isso está indicando? Que agora eu vou, o quê? O período vai ser menor, né? Então, numa função, nesse caso, a minha volta na circunferência vai ser mais rápida. Na verdade, eu vou ter dado uma volta completa. Como é que eu poderia dizer? Eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, né? Ou seja, eu vou completar o período antes do tempo. Por exemplo, aqui está o gráfico do seno de 2x, né? Se eu for comparar com o gráfico do seno x, então aqui é o gráfico do seno de 2x e aqui é o gráfico do seno x. Então, repara, o gráfico do seno x, ó, aqui é o período do seno de 2x. O período do seno de 2x é 3π. Ou melhor, é π, né? Então, aqui está o período dele. Então, ele conclui uma volta, né? Ele conclui um período, né? Em π radianos. Agora, quando eu estou olhando para o seno, eu vejo que a minha relação aqui é o dobro, né? Então, esse dobro se dá por esse 2 aqui. Então, quando eu multiplico a função seno por 2, eu estou achatando, eu estou diminuindo o período, né? Eu estou dividindo o período por 2. Né? Então, se eu multiplicar, se eu tivesse seno de 3x, o período seria dividido por 3, e assim por diante. Bom, estaria deixando as coisas, vamos dizer assim, mais rápidas. Por exemplo, deixa eu só ver uma coisa aqui. Por exemplo, a questão das ondas. Né? Se eu estou... quando eu estou trabalhando com ondas, né, a frequência é 1 sobre t. Então, 1 sobre período, né? Ou seja, 1 sobre o período. Se eu tenho 1 sobre 2π, eu tenho uma frequência de 2π. Eu tenho uma frequência de 1 sobre 0,159, né? 159 Hz. Que é essa definição lá da física para frequência. Já se eu estou com 1 sobre... 1 sobre o π, eu tenho 0,31. Então, 1 sobre π é igual a 0,31 Hz. Que Hz, se não me engano, é o número de voltas por segundo. Então, quer dizer que aqui eu estou dando mais voltas, né? Ou seja, eu estou dando mais voltas por segundo que aqui, né? E isso faz sentido porque eu diminuí, né, o período. Tá? Só um pouco de filosofar um pouco com a física, mas deixa isso lá para a física. Tá. Beleza. Bom, para o cosseno é a mesma coisa, né? Se eu for calcular o período, uma função como essa, cosseno de π sobre 3. Ou melhor, de x sobre 3. Qual vai ser o período? Bom, primeiro, quem é o A? O A aqui é 1/3, né? Lembrando, se eu tenho x sobre 3, isso aqui é a mesma coisa que 1/3 vezes x. Portanto, o A é 1/3.
Então, se o A é 1/3, o período da função vai ser 2π sobre 1/3. Como é que fica 2π sobre 1/3? Vai ficar 2π vezes 3 que divide 1. 2π vezes 3 dá 6π dividido por 1. Né? É 6π. Então, o período dessa função vai ser 6π. Então, vamos ver o seguinte. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer um gráfico. Eu vou lá no GeoGebra para fazer esse gráfico. Já compartilho com vocês. Ô, senhor, se eu quisesse, em vez de deixar 6π, fazer os 6 vezes o π, daria também? Também, não tem problema. Beleza. Pode fazer. Então, Senhor, por exemplo... coisa, enquanto Fala. tu tá olhando aí, no teste lá, eu te mandei mensagem até. Vanderlei, isso? Eu arrumei ele já lá para ti. Ah, beleza. Tá? Eu já arrumei, mas acho que eu esqueci de te mandar a mensagem que eu arrumei. Mas dá uma olhada lá. Ela já deve estar contando para ti como uma nota. Tá? Tranquilo. Então, vamos ver aqui, por exemplo, se eu colocar aqui no GeoGebra. GeoGebra é um aplicativo, né? Você pode baixar ele no celular também, que ele faz gráficos, né? Aqui eu vou estar abrindo no computador, mas também dá para você pode baixar no aplicativo. Então, y igual a cosseno de x. Se eu peço para ele fazer, ele vai fazer aqui y igual a cosseno de x. Beleza, né? Aqui. Ó, repara que ele vai de menos infinito a mais infinito e sem problema. Aqui ele fez o cosseno de x para um período e assim por diante. Se eu botar aqui y igual a cosseno de x sobre 3, olha só. Vamos diminuir, vamos aumentar aqui a possibilidade. Ó. Vamos ver. Um período do azul, né? Um período do azul vem até, mais ou menos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tinha antigamente uma caneta aqui. Não. Não tem uma caneta. Eu achei que tivesse uma caneta aqui. Não é lá na esquerda em ferramentas? Não, mas eu tô pensando na. Não é ali. É a minha caneta. Achei que ela conseguia escrever aqui em cima. Mas enfim. Tá. Então, o que acontece? Se a gente olhar aqui, ó, ela tem um período dela vem até aqui, ó. Até entre 18 e 20, porque o período é 6π. 6π dá 18,84. Mais ou menos por aqui, né? 18,84. Então, ela vai completar um período. Então, se a gente contar aqui quantos períodos deu do cosseno, deu um período, 2, 3, né? Então, cada período do cosseno é de 2π. Então, eu tenho 1, 2π, 2, 2π, 4π, 3, 3, 2π, que dá o 6π. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui e vou botar lá no PowerPoint, onde a gente risca em cima. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos descompartilhar e recompartilhar aqui. Então, opa, vamos desenhar. Tá. Então, só para a gente comparar, né? Então, aqui eu vou fechar o
6π, eu vou fechar o 6π. Né? Esse aqui é o 6π. O 6π, que é o período da função, né? Ou seja, o período da função cosseno de x terços. Tá. E aqui embaixo, né, eu tenho, se eu contar aqui, um período de 2π. 2 períodos de 2π. E finalizo com o terceiro período de 2π. Porque aqui, essa função aqui, esse gráfico aqui, é o gráfico do cosseno de x. Né? Então, quando eu estou dividindo por alguém, eu estou esticando o período. Tá? Então, essa é uma propriedade importante que a gente, né, tem que observar. Então, aqui são outras situações, né, que a gente, né, vão se repetir, né? Então, aqui o período vai ficar 2π dividido por 4. Então, aqui vai ser π meios. Então, se eu fosse fazer o gráfico disso aqui, ele vai ficar menor, né? Vou fazer o seguinte. Então, se eu for pegar, né, a função y igual a cosseno de 4x, então eu tenho que lembrar o seguinte, que na função y igual a cosseno de x, eu vou ficar... Na função y igual a cosseno de x, o gráfico do cosseno é isso aqui, onde aqui é π meios, aqui é π, e aqui é 3π sobre 2, e aqui é π, sempre de 1 até -1. Então, se eu estou fazendo a função, se eu estou fazendo o 4x, né, o seno de 4x, então o gráfico dele vai ficar um pouco diferente. Vamos fazer um pouquinho. Então, como eu vou dividir por 4, né, que é 2π, como eu vou dividir por 4 o período, que aqui era de 2π, o período agora vai ser quanto? Vai ser π meios, né? Então, que agora o meu período agora é π meios. Eu dividi o 2π em 4, 9, então o período ficou π meios. Então, ele vai fazer essa mesma volta, né, mais rápido. Então, a questão é, então, o que acontece? Se eu vou dividir 2π por 4, vai dar π meios, né? Se eu dividir π por 4, vai dar π sobre 4. Se eu dividir, né, π sobre 2 por 4, isso aqui vai dar quanto? Π sobre 2 vezes 1 sobre 4, né? Porque aqui eu tenho 4, então é 4 sobre 1, multiplico pelo inverso. Então vai ficar π sobre 8. Então ficou π sobre 8. E por fim, aqui, né? Aqui é o 3π sobre 2, né? 3π sobre 2. Então, vou fazer 3π sobre 2 dividido por 4. Então, vai ficar 3π sobre 2 vezes 1/4. Isso aqui vai ficar 3π sobre 8. 3π sobre 8. Aqui continuou 1 positivo e aqui continuou -1, certo? Então, não tem muito mistério, né? Então, aqui se eu tinha um período de 2π, aqui eu tenho um período de π sobre 2, né? Como a gente viu aqui, certo? Bom, então, não é difícil de trabalhar com isso aqui, né? É só a gente se orientar.
a partir do cálculo do período. E aí temos algumas situações em que... mais algumas situações que a gente tem que comentar. Uma delas é a amplitude. Até agora, a gente está falando em amplitude entre -1 e 1. Isso não está modificando. Nós até aqui não falamos em amplitude. Mas a amplitude é o valor que está sendo multiplicado fora do seno e do cosseno. Repara, aqui, essa função aqui, eu estou fazendo 3 vezes seno x. Se eu tenho 3 vezes seno x, eu estou ampliando, né, o seno de 3 até -3. Né? Então, é o que está acontecendo aqui. Aqui embaixo, eu tenho a função seno x, bonitinha, de 1 até -1. Quando eu multipliquei ela por 3, eu puxei ela. Né? Eu puxei ela. Então, eu tenho essa amplitude. Então, essa é uma outra propriedade que também aparece por aí. Né? Essa palavrinha amplitude a gente escuta com frequência. Né? E a palavra frequência também está totalmente ligada, né, a esse fenômeno de né, está ligado a esse tipo de modelo matemático. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho, vamos fazer uns 15 minutinhos de intervalo, e aí depois a gente vai fazer alguns exercícios sobre esse assunto e é isso, né? Eu disse para vocês, a aula online ela é sempre um pouquinho mais rápida do que a aula presencial, né? E depois, então, a gente já sai um pouquinho mais cedo também hoje, tá? Então, eu vou parar um pouquinho, eu vou desligar aqui a câmera e o microfone, mas qualquer coisa vocês podem me chamar, né? E a gente volta lá por 8h30 para fazer finalizar a aula, certo? Ok, tá.